Capítulo 10. O tempo passou e Marco Polo continuava a se encontrar com o Falcão. Os laços se estreitaram. Percebendo o desconforto que o amigo sofria, queria retirá-lo das ruas. Falcão resistia. Você precisa sair das ruas. Não me coloque num cubículo. O meu lar é o mundo. Mas não é saudável, corre riscos, insistia Marco Polo. Ninguém corre risco quando tem tão pouco. Essa é uma das vantagens de ser um miserável. Mas você dorme mal, come mal, veste-se mal, sua saúde não está bem. Não paga o imposto nem aluguel, brincou o amigo. A relação com Falcão fez Marco Polo aprender uma das mais difíceis lições de vida. Ser transparente, não ser escravo do que os outros pensam e falam de você, e falam de nós. Falcão era o que era, não tinha necessidade de provar nada a ninguém. Sem tal peso emocional, sua emoção era suave. Eles se viam pelo menos 3 vezes por semana. O mendigo e o jovem ficaram tão íntimos que faziam peripécias juntos. Davam verdadeiros espetáculos nas praças, sem procurar plateia. Para eles, a vida era uma brincadeira no tempo, uma aventura imperdível. Em alguns momentos, pareciam 2 palhaços, em outros, 2 crianças. Tédio não fazia parte do dicionário deles. As pessoas que assistiam às suas brincadeiras, por viverem numa enfadonha rotina, revisavam suas vidas. Até nas coisas simples faziam um show. Quando tomavam sorvete, diziam um para o outro: que sabor, que textura! Quem estava ao lado surpreendia-se, pois, apressados, não sentiam o sabor do mesmo modo que eles. Ao comer uma fruta, Falcão dizia: que fruta maravilhosa, que cores belas, como ela surgiu. Quem a plantou? Que sonhos tinham os agricultores quando a cultivaram? Marco Polo tinha gestos semelhantes. Algumas vezes olhavam prolongadamente para as folhas de uma palmeira, observando a sintonia do vento. 2 lunáticos. Os passantes, curiosos, paravam de andar e também olhavam para cima, tentando ver o que os 2 olhavam, mas não enxergavam nada. Pensavam que estavam vendo algo sobrenatural ou um disco voador. Quando precisava de dinheiro, Falcão convidava o amigo a fazer uma dobradinha com ele. Criavam e teatralizavam um texto na hora. Não precisavam ensaiar, pois viviam a existência como um teatro ao vivo. Falcão bradava uma frase e Marco Polo proclamava outra. Era infalível para ganhar uns trocados. Não tenho morada certa, Falcão dizia, mas resido dentro de mim, Marco Polo completava. Ninguém pode roubar meu sono. Não dependo dos outros para dormir. Muitos moram em palácios, mas são miseráveis mendigos. De que adianta acumular tesouros, se a alegria não podem comprar? Pessoas de todas as raças paravam e sentavam-se nos bancos para ouvir a dupla poética. Vários colegas de Marco Polo apareciam para vê-los. Aprenderam a apreciar o mendigo pensador. A fama bateu-lhe à porta, mas desprezaram-na. Queriam apenas viver intensamente. Falcão ensinou ao amigo a música de Louis Armstrong, What a Wonderful World. De vez em quando, a cantavam em dupla, exaltando a vida e a natureza. Preservavam a melodia, mas modificavam a letra de acordo com o momento. Era como se houvesse uma orquestra sinfônica os acompanhando. Eu vejo o verde das árvores, rosas vermelhas também, cantava o Falcão com seu vozeirão na primeira frase. Eu as vejo florescerem
para a humanidade, cantava a frase seguinte o intrépido Marco Polo. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso, cantavam juntos. Eu vejo o azul dos céus e o branco das nuvens, o brilho do dia abençoado, a sagrada noite escura. E eu penso comigo, que mundo maravilhoso, as cores do arco-íris tão bonitas no céu e também no rosto das pessoas que passam, cantavam juntos, gesticulando para o público. Vejo povos distintos apertando as mãos, dizendo: como vocês vão? Eles realmente dizem: eu te amo. Ao terminarem de cantar, americanos, chineses, árabes, judeus, indianos, brasileiros, europeus se abraçavam na imensa praça. Alguns tinham realmente a coragem de dizer para os outros: eu te amo. 2 lunáticos, um maltrapilho e um jovem, um pensador e um acadêmico, embriagados de alegria, magnetizavam as pessoas. Num desses encontros, um fato inusitado abalou a dupla. Falcão estava cansado, sem muita disposição para dialogar. Queria apenas contemplar o belo. Andara muito no dia anterior. Sentaram-se folgadamente no canto direito do banco da praça, com a cabeça voltada para o espaço. O movimento de pessoas era grande, pois havia uma concentração de lojas e bancos próximos dessa área. Falcão observava as nuvens. Estava fascinado com sua anatomia flutuante. O êxtase foi tão grande que não conseguiu deixar de se expressar. Que belas pinturas! As nuvens são como os andarilhos. Vagam por lugares longínquos, procurando lugar de descanso. Quando encontram, destilam lágrimas, balbuciou ele. Marco Polo também as observava atentamente. Entrou no clima. Quando o céu chora, o riso brota da natureza. Inesperadamente, Falcão olhou para o infinito e começou a interrogar o Criador. Ele falava com Deus como se fosse seu amigo. Ei, quem é você que está por trás da cortina das nuvens? Por que você se esconde atrás do véu da existência? Por que silencia a sua voz e grita através dos fenômenos da natureza? Por que gosta de se ocultar nos olhos humanos? Sou uma ínfima parte do universo, mas clamo por uma resposta. Deixe-me descobri-lo. Marco Polo ficou espantado com esse diálogo singular. Entretanto, mostrando um ar de intelectual, virou-se orgulhosamente para o amigo e disse: Falcão, Deus não existe. Ele é uma invenção espetacular do cérebro humano para suportar as limitações da vida. Desculpe-me, mas para mim, a ciência é o Deus do ser humano. Numa reação surpreendente, Falcão se levantou, subiu no banco da praça e começou a chamar aos gritos todos os que por ali passavam. Com gestos histriônicos, bradava: venham, aproximem-se, vou mostrar-lhe Deus. No instante, reuniu um grupo. Marco Polo ficou apavorado. Nunca vira Falcão reagir assim. Tentava acalmá-lo, sem êxito. Ele continuava gritando: Deus está aqui, acreditem! Vocês ficaram perplexos ao vê-lo. Marco Polo achava que Falcão entrara num repentino surto psicológico. Estava tendo uma alucinação. Procurava ansiosamente pegar em seu braço para que ele se sentasse. De repente, Falcão silenciou. Apontou as 2 mãos para Marco Polo
e disse aos altos brados: Eis Deus aqui em carne e osso. Marco Polo ficou assustado. Um burburinho reinou entre os ouvintes. Acreditem, esse jovem é Deus. Por que lhes afirmo isso? Porque ele acabou de me dizer que Deus não existe, que é um mero fruto do nosso cérebro. Vejam só. Se este jovem não conheceu os inumeráveis fenômenos dos tempos passados, se ele nunca percorreu os bilhões de galáxias com seus trilhões de segredos, se ele não desvendou como ele mesmo consegue entrar em seu cérebro e construir seus complexos pensamentos, e apesar de todas essas limitações, ele afirma que Deus não existe, a conclusão a que cheguei, meus amigos, é que esse jovem tem de ser Deus, pois só Deus pode ter tal convicção. A multidão ficou boquiaberta. O discurso do indigente era tão inteligente que esfacelou não apenas a soberba de Marco Polo, mas o orgulho das pessoas que o ouviram. O jovem amigo ficou vermelho e pasmo. Falcão desceu do banco e sentou-se. Desembrulhou um sanduíche e começou a degustá-lo. Com a boca cheia, falou para Marco Polo. Sabe que sabor tem este sanduíche? Marco Polo, envergonhado, meneou a cabeça dizendo que não. Falcão prosseguiu. Se você não tem segurança para falar de algo tão próximo e visível, não fale convictamente sobre algo tão distante e intangível. Não é sensato. O jovem travou sua inteligência. Pela primeira vez, não achou qualquer frase para rebater. Apenas disse: não precisava exagerar. E Falcão retrucou: se você disser que é um ateu, que não crê em Deus, sua atitude é respeitável, pois reflete sua opinião e sua convicção pessoal. Mas dizer que Deus não existe é uma ofensa à inteligência, pois reflete uma afirmação irracional. Não seja como alguns meninos da teoria da evolução. Como assim? Perguntou intrigado Marco Polo. Alguns filósofos acham que certos teóricos da evolução possuem uma arrogância insana. Não estou criticando as hipóteses da evolução biológica, mas a arrogância científica sem alicerces. Vários desses cientistas negam veementemente a ideia de Deus apenas porque se apoiam em alguns poucos fenômenos da sua teoria. Esquecem-se, assim como você, de que desconhecem bilhões de outros fenômenos que tecem os segredos insondáveis do teatro da existência. São meninos brincando com a ciência, construindo seu orgulho sobre a areia. Marco Polo abalou-se com a ousadia, com o raciocínio esquemático e a criatividade de Falcão. Os darwinistas eram considerados intelectuais reverenciados. Nunca ouvira ninguém fazer uma crítica tão contundente contra eles, a não ser os religiosos. Falcão tinha trazido a discussão desse delicadíssimo tema não para o campo da religiosidade, mas para o campo dos limites e alcances da própria ciência. Marco Polo tentou organizar seu pensamento e perguntou: mas os evolucionistas são respeitados pela comunidade científica? São respeitados, mas para mim estão aprisionados no cárcere da biologia. Sem romper esse cárcere e abraçar o terreno das ideias da filosofia, serão redutores e não expansores do conhecimento. Precisam seguir o caminho de Einstein. Como assim? Einstein disse que a imaginação é mais importante do que o conhecimento.
Ele brilhou porque amava a filosofia. Não tinha um cérebro privilegiado como muitos ingênuos científicos e cientistas pensavam. Tinha uma imaginação privilegiada quando desenvolveu o pressuposto de sua teoria. Era um jovem de 27 anos. Tinha menos cultura acadêmica do que muitos universitários da atualidade. Mas porque brilhou enquanto os universitários são opacos. Brilhou porque usou a arte da dúvida, libertou sua criatividade, aprendeu a pensar com imagens. A partir desse comentário, Marco Polo interessou-se pela história de Einstein. Passou a estudá-lo. Einstein era ousado, queria conhecer a mente de Deus, completou. Falcão não era menos ousado. Vivia tentando desvendá-lo à sua maneira. Ele amava Deus, mas não era religioso ou defendia uma religião. Considerava que só um deslumbrante artista, capaz de ultrapassar os limites de nossa imaginação, poderia ser o autor do próprio imaginário humano e de toda a existência. Relatou que ele e o poeta aprenderam a procurar e se relacionar com Deus em suas misérias psíquicas e que este relacionamento foi um dos segredos que os levaram a suportar suas perdas e a oxigenar seu sentido de vida. Assim, sobreviveram ao caos. Para eles, cada ser humano, em especial os cientistas, deveriam posicionar-se como eternos aprendizes. E arrematou: a sabedoria de um ser humano não está no quanto ele sabe, mas quanto ele tem consciência de que não sabe. Você tem essa consciência? Após uma pausa, Marco Polo falou pensativo: creio que não. O que define a nobreza de um ser humano é a capacidade de enxergar sua pequenez. Você a enxerga? Estou tentando, disse Marco Polo, acuado pela inteligência do filósofo. Nunca pare de tentar. Em seguida, Falcão fez um momento de silêncio, ponderou suas atitudes e teve coragem de pedir desculpas a Marco Polo pelo constrangimento que o fizera passar. Desculpe-me. Às vezes, acho que algumas das minhas reações são sequelas do meu passado, da minha doença. Por favor, não se desculpe. Eu é que fui estúpido, arrogante. Vendo que o jovem Marco Polo refletia sobre os mistérios da existência, Falcão adicionou: você pode duvidar de Deus. Você pode duvidar de que Deus existe, mas Deus não duvida de que você existe. É nisso que creio. Marco Polo ficou inquieto. Esfregou as suas mãos no rosto, suspirou, colocou a mão no queixo, apoiou o cotovelo sobre a coxa como um pensador e perguntou: o que pensavam os filósofos a respeito de Deus? Lembre-se do que eu lhe disse. Muitos filósofos acreditavam na metafísica. Eles não tinham medo de argumentar e discutir a respeito de Deus. A ciência tem medo de debater sobre ele por receio de perder para uma religião e perder a individualidade. Nós não sabemos quase nada sobre a caixa de segredos da existência. Milhões de livros são uma gota no oceano. Lembre-se, somos uma grande pergunta, procurando uma resposta nos poucos anos de vida, desta vida. Mas filósofos como Marx, Nietzsche e Sartre foram ateus. Falcão fitou vagarosamente o amigo e, como se tivesse iluminado, disse: há dois tipos de Deus. Um Deus que criou os homens e outro que os homens criaram. Para mim, esses filósofos não acreditavam no Deus criado pelos homens. Eles foram contra a religiosidade da sua época, que dilaceravam os direitos humanos, mas não são ateus puros. Todavia, não posso falar por eles. O jovem pensou e inquiriu:
Quem somos? O que somos? Para onde vamos? Frequentemente me faço tais perguntas. Quanto mais as faço, mais me perco. E quanto mais me perco, mais procuro me achar. Em seguida, Falcão emendou: olhe para as pessoas ao nosso redor. O que você vê? Pessoas de terno, mulheres bem vestidas, jovens exibindo seu tênis, adolescentes arrumando o cabelo, enfim, pessoas transitando. A maioria dessas pessoas vive porque respira. Não perguntam mais quem são, o que são. Estão entorpecidas pelo sistema. O ser humano atual não ouve o grito da sua maior crise. Cala sua angústia porque tem medo de se perder num emaranhado de dúvidas sobre seu próprio ser. No começo do século XX, a ciência prometeu ser o Deus do Homo sapiens e responder a essas perguntas. Ela nos traiu. Por que nos traiu? Primeiro porque não desvendou quem somos. Continuamos a ser um enigma, uma gota que por um instante aparece e logo se dissipa no palco da existência. Segundo, porque apesar do salto da tecnologia, ela não resolveu o problema humano, os problemas humanos fundamentais. A violência, a fome, a discriminação, a intolerância e as misérias psíquicas não foram debeladas. A ciência é um produto do ser humano e não um Deus do ser humano. Use-a e não seja usado por ela. Ao esquadrinhar sua inteligência, Marco Polo confessou honestamente: o orgulho é um vírus que contagia a minha mente. Contagia a todos, até um psicótico tem ideias de grandeza. Será que é possível destruir o orgulho? Não creio. Nossa maior tarefa é controlá-lo. Para finalizar a complexa aula, voltou-se para a face do jovem amigo e completou: a sabedoria de um ser humano não é definida pelo quanto ele sabe, mas pelo quanto ele tem consciência de que não sabe. Marco Polo incorporou o impacto dessa frase. Precisava discerni-la, bem como todo o conhecimento que abordaram. Sua mente tornou-se um caldeirão de ideias. Resolveu que era o momento de partir. Um pouco atordoado, despediu-se de Falcão e saiu. O sol do entardecer reluzia sobre ele e projetava sua sombra sobre o solo. A sombra estava grandiosa. A distorção da imagem o convidou à autoanálise. Sempre quis ser grande, uma estrela com astros gravitando em sua órbita. Percebeu que a busca da fama era uma tolice. Concluiu que precisava reduzir sua sombra social. Precisava aprender a encontrar grandeza na sua pequenez.